Neste primeiro capítulo, vamos abordar essencialmente o conceito de homeostasia. Homeostasia é a tendência de os estados fisiológicos manterem-se em equilíbrio. Historicamente, o conceito de homeostasia ele foi muito mal interpretado, principalmente por Descartes, filósofo seiscentista, que determinou um modelo hidráulico de homeostasia, mais ou menos como funcionam os vasos sanitários atualmente, né? Ou seja, quando o tanquinho está totalmente vazio, a gente vai lá e procura comida. Quando esse tanquinho está cheio, a gente para de encher o tanquinho. É claro que esse modelo não explica as relações do organismo com o meio ambiente. Um modelo mais recente, surgido na década de 20 do século 20, foi o conceito de homeostasia enquanto uma tendência de os estados fisiológicos manterem-se em equilíbrio. E esse conceito ele implica o seguinte: você teria um limiar superior, que nós podemos pensar como a temperatura corpórea, 41 graus Celsius é o máximo que um corpo humano toleraria, e uma temperatura mínima de 34 graus Celsius, que é o mínimo que a temperatura humana toleraria, e um ótimo de 36,5 graus Celsius. Pense que a homeostasia é uma oscilação próxima a esse ótimo, porque nós não mantemos o nosso corpo sempre em 36,5 graus Celsius, mas em 37, em 36. Então o corpo fica o tempo todo regulando seus processos para se manter próximo a esse ótimo. Um exemplo fisiológico disso é a ativação hipotalâmica, principalmente das glândulas sudoríparas, quando o nosso calor está superior a 37 graus Celsius. Então a gente começa a exudar a água via glândulas sudoríparas e, junto com isso, elimina o calor. Um outro exemplo interessante é quando a temperatura está abaixo de 36 ou 35,5 graus Celsius. O nosso corpo começa a tremer para aumentar a produção de calor metabólico e, consequentemente, aumentar a temperatura do corpo. Um segundo conceito importantíssimo desse primeiro capítulo é o conceito de genes. Genes são... Essencialmente, genes não produzem comportamentos, não produzem preferências, mas eles produzem essencialmente proteínas. Essas proteínas estruturam o cérebro de uma maneira ou de outra, de tal forma que o organismo possa se comportar de um jeito ou de outro. Um exemplo bastante elucidativo disso é a presença de um gene também no hipotálamo, essa área estruturante aí das nossas vontades, das nossas motivações, que é o gene FOSBeta. Esse gene foi manipulado em roedores, em ratos, e foi inativo em algumas mamães bastante jovens, mamães que nunca tiveram filhotes antes. Esse gene FOSBeta, ele faz com que a mãe, quando os filhotes saem do ninho, eles assobiam, eles liberam um silvo, para que a mãe venha, pegue eles pela nuca e traga de volta para o ninho. Na presença desse gene ativo, a mãe tem esse comportamento de resgatar o filhote de volta para o ninho. Quando o gene é inativo, que foi manipulado geneticamente em laboratório, essa mãe não tem condições, ela não resgata o filhote de volta para o ninho. Esse é um exemplo bastante interessante, por quê? Porque quanto mais importante for um gene para a sobrevivência do organismo, quanto mais determinante ele for, que não pode haver variação no ambiente, mais importante ele vai ser, então, e mais determinante ele vai ser no comportamento. Quanto mais maleável for esse gene, ou seja, quanto menos determinante ele for na sobrevivência do organismo, maiores são as chances desse organismo não precisar dele poder variar a ação desse gene. Um segundo exemplo interessante é o gene responsável pelo alcoolismo. Nós sabemos hoje em dia que existe uma grande percentual, uma grande herdabilidade desse comportamento de ingestão de álcool. Historicamente, primitivamente, na espécie humana, nós temos aí o comportamento de ingestão de álcool, principalmente a partir dos frutos podres. Frutos podres na dieta dos hominídeos primitivos, que não eram os exímios caçadores que os livros de história antigos apresentavam, a alimentação a partir de frutos podres era uma fonte de nutrientes muito importante. De certa forma, o nosso corpo ficou adaptado ao consumo desses frutos podres. Atualmente, com as gôndolas de supermercado cheias de carboidratos, cheias de macarrão, ricas em chocolate, a padaria consumindo aí 1/4, às vezes 1/5 do tamanho do supermercado, nós não temos mais a necessidade de nos alimentarmos de frutos podres. Nesses frutos podres existe uma bactéria, a Saccharomyces cerevisiae, que fermenta os açúcares presentes no fruto podre, produzindo um álcool chamado etileno. Boa parte da nossa dependência química pelo álcool e do prazer que nós sentimos no consumo de álcool vem desse prazer primitivo de consumir esses frutos podres a partir dessa nossa dieta primitiva. Isso é interessante postular, por quê? Porque nesse segundo caso, os genes eles não são marcantes, determinantes da sobrevivência do organismo, ou seja, na época, há 150 mil anos atrás, quando a espécie humana evoluiu,
era muito importante que nós consumíssemos esses frutos podres. Nós temos que pensar que 150 mil anos é um tempo muito curto para que sofrêssemos mudanças nos nossos genomas significativas. Então nós trazemos, herdamos esses genes que fazem com que nós sejamos predispostos ao alcoolismo e nos comportamos dessa forma. Importante aqui então esses dois conceitos, o de homeostasia, enquanto reguladora dos nossos processos internos do nosso corpo, inclusive das nossas emoções, e o segundo conceito, o conceito de genes e a sua relação com a cultura e com os hábitos do organismo.